Leitura do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, com o Dr. Joe Dispenza. E vamos para o capítulo 2, Superando o Seu Ambiente. A essa altura, creio que você esteja começando a aceitar a ideia que a mente subjetiva tem um efeito sobre o mundo objetivo. Pode até estar interessado em admitir que um observador pode afetar o mundo subatômico e influenciar um evento específico, simplesmente colapsando um único elétron de uma onda de energia em uma partícula. Nesse ponto, você também pode acreditar nos experimentos científicos de mecânica quântica que discuti, que provam que a consciência controla diretamente o mundo diminuto dos átomos, pois esses elementos são constituídos fundamentalmente de consciência e energia. Isso é física quântica em ação, certo? Mas talvez você ainda esteja na dúvida quanto ao conceito de que sua mente tem efeitos mensuráveis e reais em sua vida. Você pode estar se perguntando: como é que minha mente pode influenciar eventos importantes de modo a mudar minha vida? Como posso colapsar elétrons em um evento específico chamado de uma nova experiência que desejo ter em algum tempo futuro? Eu não ficaria surpreso se você estiver se questionando sobre sua capacidade de criar experiências reais no mundo mais amplo da realidade. Meu objetivo é que você entenda e possa ver em ação como seria possível haver uma base científica para aceitar que seus pensamentos podem criar sua realidade. Porém, quanto ao incrédulo, gostaria que cogitasse a possibilidade de que seu modo de pensar afeta diretamente a sua vida. Continue revisitando pensamentos e sentimentos familiares e continuará criando a mesma realidade. Se você consegue aceitar esse paradigma como uma possibilidade, então, por pura lógica, também teria de concordar que o seguinte é possível: para criar algo diferente daquilo com que está acostumado em seu mundo pessoal, você tem que mudar o modo como pensa e sente a cada dia. Senão, ao pensar e sentir da mesma forma que ontem e anteontem, você continuará a criar as mesmas circunstâncias em sua vida, que farão com que experimente as mesmas emoções, que influenciarão você a pensar de modo equivalente a essas emoções. Assumindo uma posição de risco aqui, permita-me comparar essa situação com um proverbial hamster na roda. Ao pensar continuamente em seus problemas, consciente ou inconscientemente, você só criará mais do mesmo tipo de dificuldade para si mesmo. E talvez você pense tanto em seus problemas porque foi seus pensamentos que inicialmente os criou. Talvez seus problemas pareçam tão reais porque você revisita constantemente os sentimentos familiares que inicialmente geraram o problema. Se você insiste em pensar e sentir de modo equivalente às circunstâncias de sua vida, você reafirma essa realidade particular. Assim, nos próximos capítulos, quero focar no que você precisa entender a fim de mudar. Para mudar, seja maior que seu ambiente, que seu corpo e que o tempo. A maioria das pessoas enfoca 3 coisas na vida: seu ambiente, seu corpo e o tempo. Não apenas focam nesses 3 elementos como pensam igual a eles, mas para quebrar o hábito de ser você mesmo, é preciso pensar maior do que as circunstâncias de sua vida, ser maior do que os sentimentos que memorizou em seu corpo e viver em uma nova linha de tempo. Se você quer mudar, deve ter um eu idealizado em seus pensamentos. Um modelo que possa emular, que seja diferente do e melhor que
o eu que existe hoje em seu ambiente, corpo e tempo particulares. Todo grande personagem da história soube como fazer isso. E você pode alcançar a grandeza em sua vida uma vez que domine os conceitos e técnicas que vêm a seguir. Neste capítulo, enfocaremos como você pode superar seu ambiente e preparar o terreno para os 2 capítulos seguintes, nos quais discutiremos como superar seu corpo e o tempo. Nossas memórias compõem nosso ambiente interno. Antes de começarmos a falar sobre como é possível quebrar o hábito de ser você mesmo, quero apelar ao seu bom senso por um momento. Como teve início o hábito de pensar e sentir da mesma forma repetidamente? Só posso responder essa pergunta falando do cérebro, o ponto de partida de nossos pensamentos e sentimentos. A atual teoria neurocientífica diz que o cérebro é organizado para refletir tudo o que sabemos em nosso ambiente. Toda informação a que fomos expostos ao longo da vida, na forma de conhecimento e experiência, é armazenada nas conexões sinápticas do cérebro. Os relacionamentos com as pessoas que conhecemos, a variedade de coisas que possuímos e com que estamos familiarizados, os lugares que visitamos e em que vivemos em tempos diferentes de nossa vida, além da miríade de experiências que tivemos ao longo dos anos, estão todos configurados nas estruturas do cérebro. Até o vasto conjunto de ações e comportamentos que memorizamos e repetidamente desempenhamos durante a vida estão gravados nas intricadas dobras de nossa massa cinzenta. Portanto, todas as nossas experiências pessoais com pessoas e coisas em tempo e lugares específicos estão literalmente refletidas nas redes de neurônios, células nervosas, que compõem nosso cérebro. Como chamamos coletivamente todas essas memórias de pessoas e coisas que experimentamos em tempos e lugares diferentes de nossas vidas? De ambiente externo. Na maior parte, nosso cérebro é igual ao nosso ambiente. Um registro de nosso passado pessoal, um reflexo da vida que tivemos. Durante as horas de vigília, enquanto interagimos rotineiramente com os diversos estímulos de nosso mundo, nosso ambiente externo ativa vários circuitos cerebrais. Como consequência dessa resposta quase que automática, começamos a pensar e reagir igual ao nosso ambiente. À medida que o ambiente nos faz pensar, redes familiares de células nervosas disparam aquelas experiências prévias refletidas, já conectadas no cérebro. Em essência, pensamos automaticamente de maneira familiares derivadas de memórias passadas. Se os seus pensamentos determinam sua realidade e você continua a ter os mesmos pensamentos que são um produto e reflexo do ambiente, você continuará a produzir a mesma realidade dia após dia. Assim, seus pensamentos e sentimentos internos correspondem exatamente à sua vida externa, pois é sua realidade exterior, com todos os seus problemas, condições e circunstâncias que influencia como você pensa e sente em sua realidade interior. Memórias familiares mentalizam a reprodução das mesmas experiências. Todos os dias, quando você vê as mesmas pessoas, seu chefe, por exemplo, e sua esposa e filhos, faz as mesmas coisas, dirige até o trabalho, executa as tarefas diárias e faz a mesma atividade física, vai aos mesmos locais, seu café preferido, a mercearia que frequenta e seu local de trabalho, e olha para os mesmos objetos, seu carro, sua casa, sua escova de dente e até seu próprio corpo.
Suas memórias familiares relacionadas ao mundo conhecido o levam a mentalizar a reprodução das mesmas experiências. Poderíamos dizer que o ambiente está de fato controlando sua mente, como a definição neurocientífica de mente é cérebro em ação. Você repetidamente reproduz o mesmo nível mental ao mentalizar quem você pensa que é em referência ao mundo externo. Sua identidade fica definida por todas as coisas externas, pois você se identifica com todos os elementos que compõem seu mundo exterior. Assim, você está observando sua realidade com uma mente que é igual a ela. Portanto, você colapsa as infinitas ondas de probabilidades do campo quântico em eventos que refletem a mente que você usa para experimentar sua vida. Você cria mais do mesmo. Talvez você não pense que seu ambiente e seus pensamentos sejam tão rigidamente semelhantes e que sua realidade seja tão facilmente reproduzida. Mas, quando considera que seu cérebro é um registro completo de seu passado e sua mente é o produto de sua consciência, em certo sentido você estaria sempre pensando no passado. Ao responder com o mesmo hardware cerebral que corresponde ao que você lembra, você está criando um nível mental idêntico ao do passado, pois seu cérebro está disparando automaticamente circuitos existentes para refletir tudo o que você já sabe, experimentou e, portanto, pode prever. De acordo com a lei quântica, que, a propósito, ainda assim trabalha para você, seu passado agora está te tornando seu futuro. De acordo com a lei quântica, que a propósito ainda assim trabalha para você, seu passado agora está se tornando seu futuro. Raciocine. Quando você pensa a partir de suas memórias passadas, você só pode criar experiências passadas. Todos os conhecidos de sua vida levam seu cérebro a pensar e sentir de maneira familiar. Assim, criando resultados conhecíveis, você reafirma continuamente sua vida como a conhece. E como seu cérebro é igual a seu ambiente, a cada manhã seus sentidos conectam você à mesma realidade e iniciam a mesma corrente de consciência. Todos os dados sensoriais do mundo exterior processados por seu cérebro, via visão, olfato, audição, tato e paladar, ativam seu cérebro a pensar igual a todas as coisas familiares em sua realidade. Você abre os olhos e sabe que a pessoa deitada ao seu lado é sua esposa devido às experiências de vocês juntos no passado. Você ouve um latido do lado de fora do quarto e sabe que é seu cachorro querendo dar uma volta na rua. Você sente uma dor nas costas e lembra que é a mesma dor sentida ontem. Você associa seu mundo familiar exterior a quem você pensa que é, lembrando de si mesmo nessa dimensão, nesse tempo e espaço particulares. Nossas rotinas, plugando no passado. O que a maioria de nós faz todas as manhãs após sermos plugados à realidade por esses lembretes sensoriais de quem somos, onde estamos, etc. Bem, permanecemos plugados nesse eu do passado, seguindo um conjunto inconsciente, extremamente rotineiro de comportamentos automáticos. Por exemplo, você provavelmente acorda no mesmo lado da cama, coloca o roupão do mesmo jeito de sempre, olha-se no espelho para lembrar quem é e toma banho, seguindo uma rotina automática. A seguir, dirige automaticamente até o trabalho por uma rota conveniente, costumeira. No trabalho, faz as coisas usuais que memorizou como fazer muito bem. Vê
as mesmas pessoas que ativam as mesmas reações emocionais, o que faz com que você tenha os mesmos pensamentos sobre essas pessoas, seu trabalho e sua vida. Mais tarde, volta para casa apressadamente para poder comer às pressas, para se apressar para assistir o seu programa de TV favorito, para ir correndo para a cama, para poder se apressar a fazer tudo isso de novo. Seu cérebro mudou alguma coisa que seja nesse dia? Por que você espera secretamente que algo diferente aconteça em sua vida, quando tem os mesmos pensamentos, executa as mesmas ações e experimenta as mesmas emoções todo santo dia? Não é essa a definição de insanidade? Todos nós ficamos presos nesse tipo de vida limitada uma vez que outra. Agora você entende por quê. Num exemplo acima, é seguro dizer que você está reproduzindo o mesmo nível mental todos os dias. E se o mundo quântico mostra que o ambiente é uma extensão de sua mente e que mente e matéria são uma coisa só, então, enquanto sua mente permanecer a mesma, sua vida ficará no status quo. Assim, se o ambiente permanece o mesmo e você reage pensando da mesma forma, de acordo com o modelo quântico da realidade, você não deveria criar mais do mesmo? Pense da seguinte forma: os dados permanecem os mesmos, portanto, o resultado tem que ser o mesmo. Como então você pode criar algo novo? Existe uma outra possível consequência que devo mencionar no caso de você continuar a disparar os mesmos padrões neurais ao viver sua vida do mesmo jeito todos os dias. Cada vez que responde à sua realidade familiar, recriando a mesma mente, ou seja, estimulando as mesmas células nervosas para fazer o cérebro trabalhar do mesmo jeito, você conecta seu cérebro para que corresponda às condições habituais de sua realidade pessoal, sejam elas boas ou más. Existe um princípio de neurociência chamado Lei de Hebb. Basicamente, afirma que células nervosas que disparam juntas permanecem conectadas. A teoria de Hebb demonstra que se você ativa rapidamente as mesmas células nervosas, a cada vez que elas forem acionadas, ficará mais fácil para que disparem em uníssono de novo. Consequentemente, esses neurônios desenvolverão um relacionamento de longo prazo. Assim, quando uso o termo conectado, significa que agrupamentos de neurônios dispararam tantas vezes do mesmo modo que se organizaram em padrões específicos de conexões duradouras. Quanto mais essas redes de neurônio disparam, mais se conectam em rotas estáticas de atividade. Com o tempo, o pensamento, comportamento ou sentimento repetido frequentemente, qualquer que seja ele, se tornará um hábito inconsciente, automático. Quando seu ambiente influencia sua mente a esse ponto, seu hábito torna-se seu habitat. Assim, se continua pensando os mesmos pensamentos, fazendo as mesmas coisas e sentindo as mesmas emoções, você começa a conectar seu cérebro em um padrão definido que é o reflexo direto de sua realidade definida. Consequentemente, ficará mais fácil e natural para você reproduzir a mesma mente momento após momento. Esse ciclo inocente de resposta faz com que seu cérebro e sua mente reforcem ainda mais a realidade particular que é o seu mundo exterior. Esse ciclo inocente de resposta faz com que o seu cérebro e sua mente reforcem ainda mais a realidade particular que é o seu mundo exterior. Quanto mais você dispara os mesmos circuitos reagindo à sua vida externa, mais você conecta seu cérebro para que seja igual ao seu mundo pessoal.
Você ficará neuroquimicamente ligado às condições de sua vida. Com o tempo, começará a pensar dentro da caixa, pois seu cérebro irá disparar um conjunto definido de circuitos que então vão criar uma assinatura mental muito específica. Essa assinatura é chamada personalidade. Como você forma o hábito de ser você mesmo? Como efeito da habituação neural, as duas realidades da mente interior e do mundo externo parecem se tornar praticamente inseparáveis. Por exemplo, jamais consegue parar de pensar nos seus problemas. Então, sua mente e sua vida fundem-se como uma só. O mundo objetivo agora é tonalizado pelas percepções de sua mente subjetiva e, com isso, a realidade adapta-se continuamente. Você fica perdido na ilusão do sonho. Você poderia chamar isso de rotina. E todos nós caímos nela. Mas a coisa vai muito mais fundo. Não apenas nossas ações, mas também nossas atitudes e nossos sentimentos tornam-se repetitivos. Você criou o hábito de ser você mesmo ao se tornar, de certo modo, escravo de seu ambiente. Seu pensamento ficou igual às condições de sua vida. Assim, como observador quântico, você está criando uma mente que apenas reafirma essas circunstâncias em sua realidade específica. Tudo o que você está fazendo é reagir a seu mundo externo, conhecido e imutável. De uma forma muito real, você se tornou um efeito das circunstâncias externas. Você se permitiu desistir do controle de seu destino, diferentemente do personagem de Bill Murray no filme Feitiço do Tempo. Você nem mesmo luta contra a incessante monotonia do que você parece e do que sua vida se tornou. Pior, você não é vítima de uma força misteriosa e invisível que o colocou nesse looping repetitivo. Você é o criador do looping. A boa notícia é que, como foi você quem criou o looping, você pode optar por dar fim nele. O modelo quântico da realidade diz que para mudar nossa vida, devemos fundamentalmente mudar nosso modo de pensar, agir e sentir. Devemos mudar nosso estado de ser, porque nossa maneira de pensar, sentir e nos comportarmos é, em essência, nossa personalidade. É a nossa personalidade que cria nossa realidade pessoal. Portanto, para criar uma nova realidade pessoal, uma vida nova, devemos criar uma nova personalidade. Devemos nos tornar outra pessoa. Mudar, então, é ser maior que nossas circunstâncias atuais, maior que o nosso ambiente. Aqui vai um breve resumo desse trecho que acabamos de ler. Nesse trecho, Dispenza explica que a maioria das pessoas vive reagindo automaticamente ao ambiente e isso faz com que elas continuem criando sempre a mesma realidade. O autor mostra que o ambiente, pessoas, lugares, objetos e rotinas funciona como gatilho para os mesmos pensamentos e emoções. Quando você encontra diariamente os mesmos estímulos, o cérebro ativa os mesmos circuitos neurais que foram formados no passado. Assim, sem perceber, a pessoa começa o dia lembrando das mesmas situações, pensando nas mesmas coisas e sentindo as mesmas emoções. Essas emoções reforçam a identidade antiga e fazem com que o corpo continue reagindo de forma automática. Com o tempo, o corpo fica tão acostumado a essas emoções que passa a agir como se fosse a própria mente, repetindo reações sem que a pessoa esteja consciente disso. Por isso, segundo o autor, muitas pessoas dizem querer mudar, mas continuam presas aos mesmos padrões. Elas tentam criar um novo futuro, mas continuam pensando, sentindo e agindo baseado nas memórias do passado. A conclusão desse trecho é que enquanto o ambiente continuar controlando nossos pensamentos e emoções, permaneceremos criando mais do mesmo na vida. E se você chegou até aqui nesta leitura, curte esse audiolivro, compartilha,
Coloca seus comentários, seus insights aqui abaixo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E eu te aguardo aqui nos próximos capítulos.